Fala Promobers, beleza? Hoje eu quero mostrar para vocês que no Promob existe frontal para criar o projeto. O que seria frontal? Cada vez que a gente usa o posicionamento da prancha ali, tanto frontal, planta baixa, direita e esquerda, ele se localiza então desde a base que você faz a criação desse projeto. E eu vou mostrar então para vocês nesse vídeo como se organizar então e criar a parede correta que você quer considerar como frontal na parte frontal do projeto. Isso vai agilizar muito na produção e muitos outros acessórios que virão com essa referência. Então acompanhe o vídeo que eu vou mostrar para vocês agora. Fala Promobers, beleza? Hoje eu vou mostrar para vocês que sim, criar uma planta dentro do Promob tem lado frontal, direito, esquerdo e traseiro. E como é que eu descubro, como é que eu estou construindo a minha planta se ela está na posição correta dessas informações ou dessa navegação? Eu vou mostrar para vocês como é simples identificar e como fazer então para a gente estar então com base criando assim a frente que eu preciso que seja a minha planta. Há um jeito certo ou errado de ser à frente da minha planta? Não, qualquer parede pode ser, ou qualquer área pode ser a frente, a frontal da tua planta. Eu me baseio pelo seguinte, com duas informações. Estou com o projeto aberto aqui, então vou mostrar para vocês. Eu já criei umas letras aqui em volta para a gente estar identificando então como é que fica a minha planta. Um jeito de identificar qual é a frente ou traseira da minha planta é usando o navegador rápido aqui. Em posições, eu tenho planta baixa, ok, isso aqui é tranquilo. Mas podemos reparar que eu tenho esquerda, direita, frontal e traseira. E o foco maior então está nessas duas aqui que a gente vai posicionar e ver como é que a gente faz isso. Eu vou ser bem sincero, isso aqui eu vou mostrar um exemplo porque eu já faço a minha criação pensando nisso. Caso vocês já tenham uma planta feita, não vai ser possível mudar essa posição frente ou traseira, tá? Então vocês vão ter que trabalhar já conforme vocês estão com o projeto aí, mas pensando já num próximo projeto, criando do zero, trabalhar com esse tipo de informação então, para vocês poderem estar executando e navegando por ela aqui. Então eu vou apertar no frontal. Podemos ver que ele já me jogou a planta aqui no frontal. Por que eu gosto de fazer esse frontal direito e esquerda? Porque você acaba usando bastante essa ferramenta do que só as teclas ou o mouse na movimentação aqui. Então fica muito mais prático isso. E como é que está o frontal da minha cozinha aqui? Eu vou rebaixar essa parede aqui, vou botar a perspectiva e essa é a frontal da minha cozinha. Por que eu estou relacionando a frente da minha cozinha essa aqui? Porque na hora da criação eu pensei que essa seria a frontal da minha cozinha e o outro lado, claro, oposto à frontal seria a traseira, né? E eu consigo estar fazendo essa navegação rápida por aqui. Um jeito que eu gosto de fazer, eu entro no editor de paredes e eu vou clicar uma parede aqui aleatória, tá? Eu tenho a minha planta já ali, ó. Vocês já devem ter pego o macete ali, já a visualização dela ali certinho, certo? Mas eu vou fazer ela por aqui, ó. Eu criei uma planta, eu consigo estar mexendo aqui e vou dar um OK. Essa é a sequência, tá? Eu crio a minha planta, eu vou deixar o encardezinho aqui dos jeitos que a gente consegue estar criando as plantas, tá? Mas aqui está a minha planta. Eu tendo a minha planta aqui, não é uma posição até então agradável, né? Por quê? Duas questões eu gosto de trabalhar com um frontal. Uma, eu tento pensar no seguinte, aproveitar o máximo de espaço da minha viewport. Então a minha frente é uma das paredes mais largas, perfeito. Então eu tento posicionar a parede mais larga na minha horizontal. Essa aqui não está nessa posição. Então muitas vezes eu crio a minha planta, mas a minha frontal é essa. Eu vou fazer o quê? Eu vou lá no editor, pego a seta aqui de seleção. Eu já tenho a minha planta criada, eu apertando o Ctrl, ele cria vértices de giro para mim. Eu consigo estar girando então essa planta para uma posição que eu consiga deixar a parede maior, que é o caso que eu vou usar, como frontal. E isso facilita então a minha produção lá na Viewports. Eu fazendo esse giro, eu vou dar o OK, ele vai recarregar essa nossa parede e sim, vai transformar então a parede maior como referência da parte frontal. Mas eu te digo
Outra coisa, mesmo que essa parede seja a frontal, muitas vezes eu crio a planta assim para eu poder ter um maior aproveitamento, tá? Então sempre essa parede que tiver na parte de cima aqui do editor vai ser considerada a parede frontal lá da Viewports, então, e no nosso navegador geral aqui que a gente consegue trabalhar com a movimentação. Ah, Kleber, mas por que e o que isso vai influenciar no meu trabalho? Eu vou dizer que isso vai influenciar em duas coisas. Uma, na produtividade, porque você vai ter um acesso agora que tu vai poder usar. Eu até quero que vocês escrevam aí jacaré nos comentários para deixar todo mundo curioso que está vendo esse canal e que não chegou até aqui. Por que a gente está escrevendo jacaré? E a ideia vai ser o quê? Diga e seja realista. Tu vai escrever jacaré aí se você já usou essas ferramentas aqui e teve que usar depois o giro do mouse para poder voltar à parede que tu precisava. Eu juro, eu fiz muito disso no começo. Depois eu aprendi que eu tenho uma posição correta para estar criando essa planta e ter esse frontal como frontal. Aproveitando que quando vocês fizerem essa parede, faço a parede, vocês podem para ver, abrir o editor, construir as paredes e depois ver como é que ficou a posição, tá? Pô, essas paredes são as principais para mim. Essa é a frontal, essa é a traseira e assim por diante. Mas elas não estão no horizonte, na parte de cima da minha planta, faz o giro antes de colocar as portas, tá? Porque caso eu coloque a porta, eu vou fazer isso aqui um exemplo agora para vocês verem o que acontece. Eu coloquei minha porta, vamos dizer assim, eu editei todas as minhas paredes bonitinho, coloquei a parede. Pô, mas esse lado seria legal se fosse a frontal da minha planta. Beleza, eu vou lá girar a minha planta, é só girar, tranquilo, o Kleber falou que posso. Só que quando tu faz a adição de todas as portas e janela, ela perde a referência, porque você mudou a referência do frontal dela, então ela já não tem esse guia. E o que acontece? Todas as tuas portas e janelas já inseridas numa planta vão ficar perdidas. Elas estarão associadas à sua parede, a parede que foi realmente posta a ela, mas ela vai perder a referência dela e ela não vai girar junto com a parede. Vai ter que fazer o manual. E primeiro vai ter que adicionar numa outra para desassociar da parede original e depois tu vai associar então a parede como sendo o certo. Outra coisa que a gente observa também com essa criação de frontal é em geometrias. Quando eu edito então uma geometria, eu vou abrir uma geometria aqui. Quando eu clicar, eu vou arrastar ela para cima como se fosse reposicionar ela aqui. E o que a gente pode notar aqui, olhando em planta baixa, ela tem umas setinhas dando uma posição. Essas setas se referem à parte frontal da nossa geometria. E essa seta ela aparece conforme a criação da nossa planta. Então, se ela está na horizontal aqui, como nós temos aqui, essa frente também será na horizontal. E qual é a parte bacana da gente ter essa posição correta? Porque quando eu crio uma geometria e eu vou fazer a edição dela aqui nas dimensões, a largura dela, essa aqui, vai se referir a essa frente aqui. E essas medidas vão estar mais exatas, porque eu sei que a largura, sendo a frente, vai ser a metragem que eu botar, a altura vai seguir a mesma, claro, e a profundidade vai seguir a profundidade na nossa geometria aqui. Então são pontos de referências que valem muito a pena vocês estarem observando, porque na hora de vocês terem que rebater essas medidas, vamos dizer, tem que seguir a medida de alguma coisa, criando uma geometria ou algo parecido, vocês vão ter essas referências e vão poder estar trabalhando então com segurança aqui nos dimensões. Isso não acontece também só com geometria, tá? Porque caso eu puxe um armário ou alguma coisa aqui do nosso catálogo, podemos ver que a posição que ele vai jogar à frente do armário sempre será para frente, para a frontal do nosso projeto. Então essa frontal vai trazer todas as minhas peças com as frentes viradas para frente, para o frontal. Mesmo que eu tenha essa planta então de lado aqui, ó, eu não construí ela de lado, está de lado. Quando eu trabalhar então com a modulação aqui para cá, ele não vai jogar a modulação na parte horizontal da minha viewport. Ele vai trabalhar conforme o meu projeto, com a frontal para frontal. Então é assim que trabalha também a navegação dos nossos móveis aqui. Então por isso que é interessante vocês terem essa posição, né? Usar, vamos dizer, a parede principal do projeto como frontal. Então cuidem isso, é uma dica simples, é uma observação simples, mas é uma coisa que agiliza muito o processo de vocês. E posteriormente vocês vão treinando isso, então vai ficar mais fácil vocês entenderem para selecionar qual é a parede funcional para vocês
na execução do projeto como frontal. Se chegar até aqui, não esquece de compartilhar, curtir o canal, se inscreva. Toda sexta-feira a gente está aqui com algum conteúdo, uma curiosidade sobre o Promob, ou sobre alguma dica, nem que seja bobinha como essa, mas que vai facilitar a produção de vocês aí. Nos vemos e hoje eu fico por aqui. Valeu!